Fala, varão, boa tarde, vamos lá? Hoje não foi de manhã, hoje nós vamos postar mensagem aqui à tarde. Então vamos começar? Mas primeiro, pergunta que não cala. Você já orou hoje de manhã? Hoje você consagrou teu dia? Colocou seus planos diante de Deus? Se não fez, varão, agora você faz o inverso, agradece o teu dia e amanhã cedo não deixa de consagrar teu dia a Deus. Começa o seu primeiro passo do dia se apresentando diante de Deus, conversando com Ele. E você vai ver que o seu dia vai correr muito melhor do que você imagina. Segundo, queridão, avisinho que não pode faltar. Se cadastra aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda essa mensagem para um amigo, para um colega, para aquele homem que você conhece, jovem, e vamos aí fazer junto, porque o algoritmo no canal, ele entende que isso é importante e que não é um assunto aleatório. Então o que acontece? Ele potencializa isso. Ele dispara essa mensagem automaticamente para mais homens. Ouve a mensagenzinha até o final, ela é bacana. A gente pensa em algo sempre para os homens, pensado especificamente para os homens, né? Então vamos lá? Ontem falamos sobre disciplina, hoje nós vamos falar sobre sacerdócio. Sacerdócio. A gente ouve muito falar sobre você é o sacerdote solar, sacerdócio celular. Maravilha, mas você sabe o que é um sacerdócio? Você sabe o significado de sacerdócio? Sacerdócio, o significado é um ministro ou autoridade religiosa, mediador entre divino e humano, responsável por conduzir rituais, sacrifícios e administrar sacramentos. Quando você fala sacerdócio no Antigo Testamento, você pega que eram líderes especificamente escolhidos para entrar no Santo dos Santos. Só que o que acontece? Quando Jesus veio, Jesus ele fez o sacerdote, ele se sacrificou por nós. Então ele deu acesso a você direto a Deus. Você pode orar para Deus diretamente. Então você tem acesso a Deus diretamente. Você não precisa mais de um ritual, você não precisa de uma pessoa específica. Você é chamado como sacerdote. Entendeu? Tanto homem ou mulher, mas você, varão. Aí vamos pegar isso aí e colocar vamos puxar um versículo para ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então vamos lá. Você pega em Êxodo 19, 5, 6. Agora, pois, se diligentemente, você lembra do que a gente falou lá atrás? Sobre ser diligente e indolente, o que é uma pessoa diligente? Aqui, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardaste a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Êxodo 19, 5. Aí vamos um pouquinho mais. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lembra o versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus ele veio, ele deu a vida por você e por mim. E ele nos deu acesso direto ao Pai, através dele, sempre através dele. Então, Jesus, ele te deu a liberdade de ter acesso ao Pai. Ele esteve aqui por você e por mim, queridão. Por você e por mim. Sabe? Você tem acesso a Deus através do sacrifício de Jesus. Como que você pode não olhar para Jesus Cristo e não amar Ele por causa disso? Agora vamos lá. Lá em cima no versículo em Êxodo 19, 5 fala sobre peculiar. Significado de peculiar, meu varão. Vamos lá, que eu gosto muito de significados de palavras. Peculiar refere-se a algo característico, próprio, específico ou exclusivo de uma pessoa, né? Então, quando a gente vê aqui, quando você procura peculiar, lá no latim, ele vem de peculiares. A palavra está relacionada à propriedade. Propriedade. Então, você viu que lá em 19,5, o que Jesus fala? O que Deus fala? Né? O que Jesus fala? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardaste a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Exclusivo, propriedade exclusiva de Deus você é. Né?
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, tudo é de Deus. Aí vamos seguir lá em frente, que lá fala em 1 Pedro 2,5, né? Que ele fala sobre vós também como pedra viva sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Queridão, você é chamado para ser o sacerdote do seu lar. Você tem esposa, filhos, né? E fala dons espirituais. O que é, queridão? Oferendas espirituais, oração, jejum, sabe? É você estar à frente, ali cobrindo a tua casa de jejum, oração, ensinando os teus filhos, sacerdote ensinar os teus filhos, guiar eles no caminho de Deus, guiar eles como homem, né? Você ser um exemplo como homem. Se você é um sacerdote, você tem que ser um exemplo. Só que olha o que é engraçado, quando fala sacerdócio, você é o sacerdócio do seu lar. O sacerdote, se você olhar, Jesus, ele veio como sacerdócio. Ele foi o sacerdote por nós e nos deu acesso ao Pai. Só que Jesus, ele veio para servir, ele não veio para mandar, não. Se você olhar, ele fala: sede meus imitadores. Ele veio para servir. Ele veio para guardar, proteger, amar, cuidar. Ele não veio para mandar, ser autoritário, sentar numa cadeirona e achar que é o tal. Ele não veio. E ele era. O legal é que Jesus ele é o tal, sempre foi. E ele veio com amor, servir a você e a mim, cuidar de você e de mim. Então, se você quer ser o exemplo de Deus, que sacerdote você está sendo no seu lar, queridão? Aqui ele fala, ó: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cara, quando eu leio esse versículo, como eu falo para você, varão, isso aqui não é só para você não, é para mim também, principalmente para mim. Quando eu olho só esse versículo, eu já fico envergonhado comigo. Quantas vezes eu tratei minha esposa rudemente? Quantas vezes eu fui ríspido com meus filhos, porque eu chego preocupado, cabeça quente. Não sei separar que eles não têm culpa, eles têm que ter a minha proteção, meu amor e meu cuidado, e não minha rispidez, não minha brutalidade. Que isso? Ninguém tem que ter isso, entendeu? Ninguém tem que ter isso. Mas quantas vezes eles foram a minha válvula de escape? Quantas vezes você está usando a tua casa como válvula de escape e eles estão recebendo toda essa carga que era para você ter maturidade e não despejar? Porque ali é o seu lar, ali é onde você exerce o sacerdote, ali é para você ensinar, amar, cuidar, proteger, honrar, e não para você despejar toda a sua frustração, ansiedade ou raiva. Imagina, isso aí você despeja, sabe aonde, meu querido? Nos pés de Jesus Cristo, quando você ajoelha o teu joelhinho no chão e ora a Deus, falando: Pai, o meu dia foi difícil hoje, eu não estou suportando, meu coração está apertado, a minha mente está quase explodindo. É lá que você entrega todos esses sentimentos, e aí ele vai te dar o refrigério e vai te preparar para um dia novo, porque a alegria de Deus, ela se renova todo dia no teu coração. Aí vamos no outro versículo, que esse também foi outro que quando eu li eu já fiquei meio envergonhado. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso está em 1 Pedro 3,7. Cara, você já pensou nisso? Como que você trata? Eu falo que a nossa esposa, ela é um eco. A nossa casa é um eco, né? Nossa esposa e nossos filhos. O que a gente lança, volta. Então, o que está voltando para você, varão, da tua casa? Aí, antes de qualquer coisa, pergunta para você mesmo: o que você está lançando para a tua casa? Lembra, o que a gente é em casa, a gente só vai potencializar fora. Então, se você é um sacerdote digno dentro da sua casa, você vai ser um sacerdote fora dela. Se você honra, ama teus filhos, direciona eles no que é certo, ama e honra e honra a tua esposa, que eu brinco que a honra é uma palavra muito pequena, mas ela tem um grande significado. Então, se você honra a tua casa, fora dela, você só vai ser o que você já é dentro de casa. Então, vai potencializar. Potencializar por quê? Porque fora da tua casa você vai ter os teus filhos que você honrou, você ensinou. Eles vão sair para fora da sua casa e eles vão fazer lá fora o exemplo que eles têm dentro.
A tua esposa, aonde ela for, ela sabe que ela tem um marido que a honra, que toma ela como parte mais frágil. Ô varão, quantas vezes eu já fiz, vamos dizer assim, desonrei minha esposa, e às vezes irritado, não ter aquele cuidado simples. Às vezes ela pede para eu pegar um galão d'água e já passou pela minha cabeça, nossa, mas 10 quilos ela pode pegar, ela carregava uma criança no colo. Ô querido, ela é o vaso mais fraco. A sua incumbência é cuidar dela, dos seus filhos, da tua casa. Entendeu? É ser excelente primeiramente dentro de casa. Lembra, a gente tem a Deus para nosso refúgio. Tudo aquilo que a gente precisa, Deus está lá para te ensinar e para me ensinar. Mas a gente aplica primeiramente porque abaixo de Deus é o nosso lar. Abaixo de Deus é o nosso lar. Entendeu? Deus, ele está acima de tudo. Ele tem que ser nossa mira primordial. A primeira pensamento do dia tem que ser Deus. Abaixo dele, a tua casa. Então, o que você está sendo dentro da sua casa? Que sacerdote você está sendo dentro da sua casa? Hoje eu fiz esse estudo, eu confesso a você, queridão, que eu parei alguns minutos, eu fiquei envergonhado com quem eu fui, quem eu sou às vezes, e como minha atitude pode ser diferente. Por que às vezes eu fico sem motivo, ou por imbecilidade é a palavra certa? Porque você pode ser mais, varão. Você pode ser. A escolha é tua em melhorar, a escolha é tua em mudar, a escolha é tua em sair da zona de conforto e fazer algo diferencial. Ontem eu fui ver com as crianças e a minha esposa, estava tendo o louvor na Arauto da Paz, e nós moramos em Sumaré. E ontem eu cheguei, cuidamos de algumas coisas, tinha um compromisso, e quando voltou eu já tinha falado, eu não vou, porque eu já ia fazer algumas coisas em casa, eu estava cansado. Mas eu já tinha dito a eles que nós íamos, e é diferente, que eu nunca fiz isso com eles. Queridão, depois de um momento eu pensei um pouquinho, falei, não, quer saber, eu vou sim, eu vou. Não é por mim, eu tô cansado, mas não é por mim que eu tô fazendo, eu tô honrando eles, tô cuidando deles, tendo um tempo de alegria com eles. E saímos de lá 10 horas da noite. Queridão, eu tava moído, com câimbra no pé, perna formigando. Mas olhar a alegria da minha família, saber que eu estava ali cuidando dela e eu estava colocando elas num ambiente diferenciado, isso não tem preço. Então, queridão, vamos acordar para a vida, vamos seguir fundamento e ensinamento de Deus, vamos seguir a Jesus como exemplo. Ele foi um sacerdote para nós, mas ele nos amou, ele nos cuidou, ele nos serviu, ele não impôs. Então seja um sacerdote no seu lar, guia a tua família primeiramente para Deus, e depois trata a tua esposa com honra, como vaso mais fraco. Lembra, nossa casa ela é um eco. O que você está lançando para voltar? O que você está semeando para voltar? Será que você está semeando palavras de bênção? Você está semeando amor? Você está semeando mansidão? Para você ter a resposta disso? Porque parte da gente. Ah, mas a minha esposa, Gidiel, você não sabe, meus filhos, queridão. Não se trata deles, se trata de você. O cabeça do lar é você. Entendeu? O guia espiritual do lar é você. Não ponha nos outros a responsabilidade que é tua. Como eu já falei lá atrás em um outro vídeo, a gente tem mania de atirar para todo lado, mas primeiramente a gente deveria atirar para a gente. Lembra de ontem o espelhinho? Vai lá no espelhinho, olha lá e fala, cara, é você que está impedindo de eu exercer o exponencial dentro da minha casa. Pode apontar lá para o espelhinho e fala, cara, é você que está impedindo. Então muda essa situação, sai dessa mesmice, sai dessa zona de conforto e vamos aí, ó, junto, galgar um caminho da excelência como homem, ser um homem diferenciado, singular, porque, cara, você é propriedade de Deus, é exclusivo para Ele. Então, meu querido, se apega nele, ora com Ele e você vai viver o extraordinário, isso eu tenho certeza. Uma ótima noite para vocês, até amanhã.